E aí, meu amigo, eu espero que você esteja bem, mas se você não tiver, eu tenho uma palavra hoje para você, lá do livro de Romanos, capítulo 5, e nós vamos falar um pouquinho sobre a dor, sobre o processo aí que acontece na nossa vida, para nós entendermos por que é que quando nós pedimos paciência, nós pedimos sabedoria, pedimos força, Deus ele coloca a gente em situações ao invés de nos dar aquela habilidade, aquele talento, né? Aquele domínio sobre aquilo que nós pedimos. Então, desde já, o capítulo 5 de Romanos vai dizer que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Ao que nós devemos se atentar é que a palavra diz aqui, para você ter paciência, você recebe a tribulação. Mas a tribulação, ela serve para produzir a paciência ao qual nós pedimos para Deus. Então, quando nós pedimos para Deus, eu quero ser forte, o que ele vai fazer? Ele vai usar uma situação, na maioria das vezes, não vai ser todas as vezes assim, mas na maioria das vezes, ele vai usar uma situação para colocar diante de você, para que o seu corpo aprenda. Porque pela ciência, né, pelo que o homem estudou e a gente consegue ver através dos estudos, é que o melhor aprendizado que nós podemos ter é através da dor. Quando acontece uma dor, o seu corpo, ele produz uma memória, ele produz dentro do teu cérebro ali uma memória com aquilo que aconteceu, ele gera uma emoção, ele gera sentimentos em cima daquilo e ele grava aquilo na memória para que você venha evitar sofrer aquela dor de novo. Então ele procura aprender meios para se defender, porque o nosso corpo, ele inconscientemente já está nele a parte do instinto. Ele quer sobreviver, ele quer fazer tudo para sobreviver, para viver mais tempo. Então, ele não quer passar por coisas que ferem ele, que dá dor. Por quê? Porque isso vai levar ele à morte. Então, o inconsciente entende que quando ele passa uma situação difícil, né, aquele tempo de produção da paciência, quando ele passa aquele tempo de produção da paciência, ele acha aquilo ali que ele vai morrer, que é uma situação difícil para ele, por mais que nós sabemos que, né, aquilo ali não vai matar a gente, mas o nosso instinto talvez não entenda perfeitamente como nós estamos entendendo. E aí ele produz uma memória em cima daquela dor que nós sofremos para que nós possamos lidar com aquilo. Então nós conseguimos desenvolver a paciência ou aumentar a nossa força por causa do estresse que aconteceu mediante aquilo. Então é como a palavra diz, a tribulação produz paciência. E na sequência, no versículo 4, diz que a paciência, ela gera a experiência. Então, vira uma experiência, aquela dor, aquela memória que você teve. Um exemplo muito bacana é que eu gosto de usar da história verdadeira mesmo, na vida real, um pastor de ovelha. Um pastor de ovelha, se você procurar saber como que funciona a vida de um pastor de uma ovelha, ele cuida do rebanho. Por algum momento, não quer dizer que a ovelha foi para longe porque ela quis. Ela foi para fora do rebanho, daquele arraial, daquele grupo de ovelhas porque ela quis. Ela não foi porque ela quis. Ela simplesmente foi caindo. A Bíblia fala sobre isso. Como que um cristão cai? Ele não cai de uma vez, ele vai tropeçando. A vida da ovelha é dessa maneira. Ela vê um matinho ali, ela afasta um pouquinho, vai ali, come o matinho, mas o pessoal está por perto ainda, e as outras ovelhas estão por perto. Só que ela vai no outro matinho ali que está mais verde, ela vai no outro ali mais longe ainda, que está mais interessante. Ela vai no outro lá, mais longe, que está mais interessante. Só que quando ela cai em si, ela foi comendo um matinho aqui, um matinho ali, um matinho ali, ela se afastou de tal maneira que ela não sabe mais voltar. E aí o que o pastor da ovelha tem que fazer? Tem que procurá-la. E aí ele chama, mas essa ovelha ainda não conhece a voz desse pastor ou não consegue ouvir a voz do pastor. Então esse pastor tem que ir atrás dessa ovelha. E quando ele encontra a ovelha, sabe o que ele faz? Ele quebra as patas dessa ovelha. Ele causa uma dor muito forte nessa ovelha. Só que depois de ele causar essa dor, ele pega essa ovelha e coloca nos seus ombros. E ele carrega essa ovelha. Ele leva para dentro do curral ali, do arraial, e ele coloca ela no melhor lugar. Num lugar quente, num lugar confortável. E ele passa a cuidar dos ferimentos dessa ovelha. E também tem um versículo que fala sobre isso, que Deus,
ele prefere te ferir do que te perder. Então a palavra diz que Deus é quem faz a ferida, mas também ele é o mesmo que cura. E quando aquele pastor pega aquela ovelha, ele começa a curar aquela ovelha, ele começa a tratar daquela ovelha, dar carinho, ele começa a gastar tempo com aquela ovelha, se importar. E na cabeça da ovelha, que a ovelha é ovelha, né, cara? Ela não entende muita coisa, ela age pelo instinto. Mas ali, naquele momento, a cabeça dela começa a raciocinar e pensa assim: quando eu fui para longe do pessoal ali do grupinho, quando eu fui para longe desse pastor, eu sofri uma dor lá longe, uma dor muito grande. E não foi nada legal. Mas quando esse homem chegou e me colocou nos braços e me colocou aqui, perto dele eu me sinto muito bem. Perto dele eu tenho carinho, eu tenho o melhor do alimento, eu tenho cuidados. Perto dele eu não sinto dor. Longe dele eu sofro dor. Perto dele eu não tenho dor. Então esse é o processo que a ovelha entende, como que ela deve não afastar mais daquele rebanho, daquele pastor. E outra coisa, quando aquele pastor chamar, ela vai ouvir e entender e saber diferenciar no meio de todas as outras vozes, sabendo que aquele é o meu pastor, aquele é quem foi me buscar no momento de dor, no momento que eu estava perdido, aquele é o meu pastor. Por quê? Porque no meio daquela dor, no meio daquela tribulação que ela estava, produziu uma memória, um sentimento de que quando ela sai de perto, né, vamos trazer para a nossa vida, que quando nós saímos de perto de Deus, talvez não porque nós queremos, mas porque fomos fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra lá. A hora que nós percebeu, nós já estava tão distante para Deus que nós não conseguia mais voltar. E nós precisamos que Deus nos traga de volta. Parábola das 99, que deixa uma ovelha. E Deus vai atrás de nós. E aí nós entendemos, através, né, da convicção ali que o Espírito Santo traz para nós, que quando nós afastamos de Deus, nós sofremos uma dor grande, mas que quando nós estamos com Ele, nós suportamos. Então tem esse processo de que nós nos afastamos de Deus, sofremos uma dor, causa uma ferida, mas Deus também Ele cura essa ferida e nós aprendemos. E nós não iremos cair mais nisso, nós aprenderemos com os erros que aconteceram na nossa vida, com os distanciamentos, né, com a falta de paciência. Então, se ali a gente, né, nesse tempo de tribulação, a gente conseguir produzir a paciência, a gente vai ter experiência, e a experiência dá esperança. Então, né, a nossa vida com Deus, muitos episódios você vai ver na Bíblia Deus tratando com as pessoas através de processo, através do meio da dor. Não porque Deus é um Deus que quer ver a gente sofrer, mas Deus quer que nós não venhamos sofrer o dano que o mundo tem aí para nos ferir, para nos causar. É como um filho, é como uma criança ali que você fala para ele assim: cara, não coloca o dedo na tomada aí que você vai tomar um choque. E a criança não coloca o dedo porque você tá olhando, mas a hora que você vira as costas, o que ele tá fazendo? Tá lá fuçando na tomada lá até tomar um choque. E aí ele vai entender: é verdade, o meu pai tinha razão. Então assim é a vida do cristão, cara. Medita aí na palavra aí, Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 e 4 aí, né? E eu quero finalizar aqui, meu irmão, que você não precisa, né, continuar afastado dos caminhos do Senhor procurando um meio. Você só precisa chamar Ele. Chame Ele e Ele virá a teu favor. Ele deixará as 99 para ir atrás de você. Se você estiver precisando de paciência, você vai ser submetido sim, e muitas das vezes por um processo de tribulação, para que você venha agir com paciência. Então é um momento para você ali orar e você botar a cabeça no lugar, e quando a situação ruim chegar, você parar para pensar e falar assim: opa, será que essa não é uma situação que não é o Satanás, mas é Deus que está deixando eu passar para que eu faça o meu melhor aqui, e na verdade eu haja com paciência, eu haja ali, né? Também podemos trazer aquele exemplo da força, né? Que talvez Deus coloque a gente no momento para a gente ser forte, né? Então talvez não foi obra do inimigo, mas foi permissão do próprio Deus. Assim como nós vemos na vida de Jó, para o inimigo tentar fazer mal para Jó, Deus permitiu aquele mal. Mas olha o crescimento que Jó teve, apesar de todo o dano, de toda a dor. Olha o crescimento de Jó.
Então aqui, meu irmão, quero finalizar o versículo de hoje dizendo que, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A partir do momento que você se afasta do rebanho, o Espírito Santo ainda está com você. E é Ele quem te convence que você tem que voltar. É Ele que te convence que você precisa do Senhor, que você precisa continuar trilhando o caminho e que você precisa estar com Ele. Que longe dele você sofre, mas perto dele você é amado, você é querido, você é guardado e você sabe disso. Porque todas as vezes que você está com Deus, você passa por problemas que acontece aquele versículo que a gente muito diz, que vem uma paz que excede todo entendimento. Então, quando você está com Deus, por mais que você não entenda o processo que você está passando, mas você tem uma paz, o Espírito Santo te traz uma paz. Então, se você é alguém que se afastou, cara, peça ao Espírito Santo para que te ajude a voltar, para que te ajude a estar com Deus, cara. Esse é o versículo de hoje aí, para você estar meditando e levando na sua vida aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, cara, porque eu tô trazendo mais vídeo sobre a palavra de Deus para te ajudar, para abrir seus olhos para enxergar o que é real, o que realmente a Bíblia quer que nós entendamos. Valeu, meu irmão. Já se inscreve nesse canal, o mais que você precisa saber tá aqui na descrição. Só descer aqui embaixo, clicar na descrição e ver ali os recadinhos que tá na descrição. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por se inscrever e nós estamos orando para sua vida. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.